Uma vergonha, vergonha. O que o Conselho Nacional do Ministério Público fez com Deltan Dallagnol foi tão vergonhoso que, para passar pano pro Dallagnol, para você ter uma ideia, eles não tiveram nem a coragem de falar que o Dallagnol era inocente. Eles conseguiram deixar o Dallagnol sair livre, leve e solto e não conseguiram nem falar que ele é inocente. Vou te explicar como é que isso aconteceu. Vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Roberto Cardoso, eu vou direto ao assunto. Deltan Dallagnol estava sendo acusado de um procedimento completamente irregular naquela apresentação do PowerPoint. Sabe aquele PowerPoint que ele colocou o Lula no centro e disse que o Lula era o chefe de uma organização criminosa? O Lula estava processando o Dallagnol. Vou te explicar direitinho essa história. Eu só vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Você já está com o celular aí na mão, ó, você dá um cliquezinho, já se inscreve porque ajuda a gente demais, pode ser? Se inscreve agora, aproveita. Valeu? Então olha só, não sei se vocês vão lembrar dessa história. Quando houve a acusação do Lula ter um triplex no Guarujá, lembra da reforma do triplex? O Deltan Dallagnol foi fazer a denúncia com um PowerPoint. Ele mostrou um PowerPoint com uma bolinha no meio escrito Lula e um monte de coisa aleatória em volta. Era a única prova que ele tinha, era esse PowerPoint. Desde que aquilo saiu, foi muito estranho, porque prova mesmo, ele ficou 4 horas falando num hotel, falando do tal do PowerPoint, falando do triplex do Guarujá, mas prova mesmo ele não apresentou nada, nada, e acusando o Lula de ser chefe de uma organização criminosa com um PowerPoint, era só isso que ele tinha para apresentar. Mas a situação piorou, porque depois lembra quando teve a Vaza Jato? Aquelas mensagens do Intercept que o hacker passou para o Glenn Greenwald? Então, ali nós começamos a ver que teve uma conversa entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, e o Sérgio Moro orientando, que o Dallagnol ligou para ele e falou assim: tá fraco, eu não tenho confiança para apresentar essa denúncia, a gente vai perder se eu mostrar isso aqui, não tem prova. E o Sérgio Moro falou: manda assim mesmo, pode mandar porque eu vou condenar, manda do jeito que tá. E piorou ainda quando o Janot, o procurador-geral da República naquela época, era o Rodrigo Janot. Ele lançou um livro. Ninguém leu o livro, mas tinha uma história desse PowerPoint aí, que ele falava o seguinte, que o Dallagnol saiu de Curitiba, foi lá para Brasília para encontrar com ele e falou assim: eu preciso que você faça uma coisa com urgência. Eu vou apresentar amanhã a denúncia do triplex do Guarujá. Eu vou acusar o Lula de lavagem de dinheiro. Eu vou falar que a reforma do triplex foi lavagem de dinheiro. O Lula recebeu uma propina, para não receber em dinheiro, recebeu na forma da reforma do triplex. Só que lavagem de dinheiro precisa de um crime antes, né? Tem que ter feito alguma coisa errada que gerou um dinheiro sujo que estava sendo lavada na reforma. Então ele falou para o Janot: eu preciso que você denuncie o Lula por organização criminosa, senão não faz sentido eu acusar ele de lavagem de dinheiro. Entendeu qual era a jogada? E o Janot falou: pode voltar para Curitiba, esquece, eu tenho meu trabalho para seguir, eu dou as ordens, eu que vou fazer a denúncia quando eu achar que eu devo. Esse triplex esquece, você não vai denunciar nada agora não, não faça, ignore. Dallagnol ligou? Não ligou, apresentou do mesmo jeito, mesmo sem a denúncia de organização criminosa. Ele foi lá de boca, falou que o Lula era o chefe de uma organização criminosa sem existir essa denúncia, acusou o Lula de estar lavando dinheiro, entregou o processo lá, o Sérgio Moro vai e condena. O Lula está falando: isso é irregular do começo até o fim, nada disso faz sentido, eu fui denunciado sem prova nenhuma. E ele está com recurso desde 2016, dizendo que o Dallagnol agiu de maneira irregular. Só que esse processo do Lula, questionando a atuação do Dallagnol, dizendo que ele deveria ser punido, foi adiado, foi adiado. Foi adiado 42 vezes, 42 vezes. Aí semana passada o Fachin falou assim: olha, tem que julgar. Vocês têm 72 horas para resolver o que vão fazer com esses processos aí. Parecia que o Fachin estava sendo rigoroso, as pessoas falaram assim: nossa, mas o Fachin está indo contra o Dallagnol, está indo contra a Lava Jato. Na verdade, eles já sabiam que não dava mais para julgar. Já atrasou tanto que a maioria dos crimes já tinha prescrito. Então, por exemplo, tem crime que com 1 ano já prescreve. Esses crimes que os procuradores cometem, com 1 ano já prescreveu. Então a maioria nem tinha mais o que julgar. E esse do Dallagnol ia prescrever agora, dia 13 de setembro.
Então, qual foi a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público? 10 votos. Dos 10 votos, 8 falaram assim: eu concordo que isso tenha que ser investigado. Se tivesse tempo, eu votaria pela abertura da investigação. Mas, como prescreve no dia 13 de setembro, sou contra. Não adianta nem começar a investigação, porque antes de fazer a notificação, o crime vai prescrever. E assim foi feito. 2 acharam que não devia investigar nada, mas 8 acharam que sim, que deveria investigar, mas que como o crime ia prescrever, não ia ter como fazer, então deixa pra lá. Dallagnol saiu pela porta da frente, livre, leve e solto, dando risada. O caso dele foi arquivado, não vai ser julgado, a acusação do Lula foi pro espaço. O Lula está revoltado, com toda razão, porque o Dallagnol saiu impune sem sequer ter sido julgado. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público deixou o recurso dele prescrever. Já está chegando dia 13 e ia prescrever tudo. Então não é que o Deltan Dallagnol foi considerado inocente, porque não foi. Eles adiaram 42 vezes, até que na hora de julgar não dava mais tempo. E você veja, o Lula poderia ter feito o que o Weintraub fez. De repente ele teve essa sugestão, tá? Vá para uma embaixada, fique lá, peça asilo num outro país, mas não deixe esse pessoal te prender. Porque se prendesse, ele corria o risco de não sair nunca mais. Esse era o risco, porque do jeito que ele estava sendo julgado, perseguido, se ele vai preso, ele não sai mais. Pois o Lula falou, não vou fugir, não vou para país nenhum, não vou para nenhuma embaixada, eu vou ficar aqui, eu vou me entregar e vou provar a minha inocência. Veja, ele não conseguiu o que ele queria. Ele quer a suspeição do Sérgio Moro e ele quer o Deltan Dallagnol punido pelos excessos que ele cometeu. E mesmo assim, o Conselho Nacional do Ministério Público não condenou Dallagnol. Deixou Dallagnol sair pela porta da frente, não condenou e também não disse que é inocente, porque de 10, 8 falaram, eu sou a favor de investigar, só que não dá mais tempo. Quer dizer, eles próprios se disseram, olha, nós fomos incompetentes de julgar no prazo, então agora não dá mais. Isso é o famoso passar pano da maneira mais vergonhosa possível. Porque eles poderiam, de repente, falar, olha, a gente acha que não tem nada a ver, vamos arquivar, e infelizmente o senhor viajou, a sua questão não tem nada a ver. Mas não, eles falaram, tem que investigar, só que deixou chegar num ponto que não dá para investigar. Tem que, só que não dá. E isso é uma vergonha. É como se fosse assim, por exemplo. Vamos dizer que eu tenha um restaurante, você pediu uma comida aí na sua casa e eu mando. Aí o cara fala assim, olha, eu pedi com borda recheada essa pizza aqui, mas veio sem borda recheada. E eu levo 4 anos para te dar uma resposta. Você percebe que tem coisa que não pode ficar adiando? Tem coisa que não tem sentido? Se o cara tá falando alguma coisa ali, vamos decidir isso logo. Adiar 42 vezes, o que significa isso? Qual que é a justificativa para isso? Não tem. O Lula tá muito bravo, o Lula tá revoltado e com razão. Só que isso, no fundo, se você pensar no longo prazo, acaba beneficiando o Lula, porque o processo está sendo tão escancaradamente para beneficiar a Lava Jato, para o Deltan Dallagnol sair impune, para seja o que tiver que fazer, pisar em cima das leis, pisar em cima de tudo, mas para não punir o Dallagnol, que está ficando cada vez mais evidente o quanto o Lula foi perseguido. Porque eles mesmos disseram, somos a favor de investigar, só que não dá tempo. Então a perspectiva daqui para frente é, quando julgarem a suspeição do Sérgio Moro, tá mais do que claro para todo mundo que o Lula foi perseguido pela Lava Jato, que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro. Não vai ter quem não dê essa suspeição. Então isso, no fundo, não pune o Dallagnol. A gente queria ver o Dallagnol punido, o Lula mais do que ninguém queria. Mas isso facilita para que se dê a suspeição do Sérgio Moro, porque cada vez mais a gente olha e fala, cara, nem eles estão conseguindo passar pano sem dizer que deveria investigar, porque está tão escancarado, é tão na cara o que eles fizeram, os absurdos que eles cometeram, que não vai ter como falar que o Sérgio Moro foi imparcial, porque ele não foi imparcial, ele foi parcial. A Lava Jato perseguiu o Lula, a Lava Jato prendeu o Lula sem provas, o Sérgio Moro já condenou o Lula antes de julgar, antes de ler qualquer coisa. Isso está claro. Então, a partir de agora, apesar de ser horrível ver o Dallagnol sair impune, mas a longo prazo é melhor para o Lula, porque está na cara de todo mundo o que aconteceu.
eles mesmos lá dentro do conselho falaram: a gente acha que tem que investigar, só que não dá tempo. Então isso tudo conta, você entende? No longo prazo, apesar da gente queria ver o Dallagnol punido, mas está ficando cada vez mais fácil o Lula recuperar os direitos políticos e nós temos que pensar não no passado, é no futuro, porque no futuro tem uma batalha que não vai ser fácil. Certo, meus amigos? No final do vídeo agora eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se. Se você também quiser ajudar, o link está aqui na descrição, fica a seu critério. Muito obrigado a todos e eu já fui!